Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo aqui, prazer, o meu nome é Marcos e o tema de hoje é como lidar com a solidão. Bom, vamos lá. Pessoal, eu espero que a luz aqui não esteja atrapalhando o vídeo, tá? Mas enfim, deixa eu ficar mais perto da câmera. Bom, esse foi um tema que foi o tema escolhido de hoje por causa de uma votação no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque eu tô sempre pedindo ideias do que vocês querem que eu faça aqui nos vídeos, né? Quais temas vocês querem. Mas enfim, bom, a solidão é algo muito complexo para você aprender a lidar com ela. E o mais difícil não é você aprender a lidar com a solidão em si, mas você entender o porquê você é solitário. E depois que você compreende isso, lidar com a solidão em si fica mais fácil. E fica até o final desse vídeo que você vai entender como aprender a lidar com isso e como identificar o motivo da sua solidão, tá? Antes de tudo, só peço que você deixe o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, vai nos comentários e comenta: ei, Marcos, eu estive aqui. Dessa forma, você vai me ajudar a crescer, né? O algoritmo do YouTube vai entender que você gostou do meu vídeo e vai indicar para mais pessoas. Mas tá, sem mais enrolação. Bom, vamos por pontos. Como esse é um assunto muito complexo, né? É difícil explicar tudo em um único vídeo. Então eu vou fazer aqui de forma resumida, né? O básico do básico você precisa saber para aprender a lidar com a solidão, tá? Mas assim, isso é um assunto muito complexo. Mas tá. Primeiramente vamos entender por que que o ser humano se sente sozinho. Bom, o ser humano é e sempre foi uma criatura de bando. Como assim de bando, Marcos? Uma criatura que está inserida em um grupo, tá? Isso é da nossa natureza. Todo ser humano precisa de um grupo. Infelizmente tem até pessoas, né, principalmente homens, que são solitários e romantizam isso. Cria em volta de si mesmo uma personalidade como algo assim: ah, é isso aí mesmo, eu sou um cara solitário porque eu tô focado em mim mesmo e blá blá blá. E cara, isso não é saudável, tá? E eu vou falar sobre isso ao decorrer do vídeo. Mas tá, eu já vou adiantar logo pra você que se você se sente solitário é porque você em algum ponto da sua personalidade, da sua essência, você é diferente da maioria das pessoas. Por que que eu digo isso? Bom, vamos usar um termo aqui que eu não queria usar, mas eu vou usar. Vamos falar das pessoas comuns primeiro. O que é as pessoas comuns? As pessoas, a maioria das pessoas, né? A maior parte delas. Você vê que a maior parte das pessoas, nós achamos que elas não são sozinhas, né? Todo mundo tem amigos, todo mundo sai, todo mundo vai pra festa junto e aquela coisa toda. E diferente disso, tem as pessoas que se sentem solitárias, que elas não conseguem se encaixar em nenhum grupo, é, que elas têm ideias muito diferentes e que muitas das vezes essas ideias não são aceitas pela maioria das pessoas. Basta você, se você ainda estuda, ou se você já estudou, né, é só você lembrar do tempo de escola. É, com certeza na sua sala tinha um garoto, uma garota, geralmente o nerdzinho, né, ou a nerdzinha que é mais quietinho e tal, e tá rodeado de pessoas, né, de uma sala inteira de alunos e mesmo assim é sozinho. Então, assim, a solidão ela não se trata só de você estar separado de outras pessoas, de você estar fisicamente só, mas ela é um estado mental também. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir sozinho, percebe? E por quê? Porque você é, de certa forma, diferente, independente de qual seja o porquê você é diferente. Pode ser a sua forma de pensar, pode ser o seu estilo, os gostos pessoais que você tem, a sua personalidade, entendeu? E assim, basicamente, não, é isso. Você é diferente em algum ponto. E o que que acontece? Bom, lembra que eu falei que a maioria das pessoas, né, as pessoas comuns, a gente acha que elas não são solitárias, mas na verdade elas são. Só que elas mascaram isso. Claro, não vou bater aqui o martelo e falar que todo mundo é solitário, sozinho. Mas o que eu quero dizer? Bom, quando você nasce, você cresce, desde a escola, um monte de coisa já é empurrada para você, culturalmente falando, né? Um determinado tipo de música,
um determinado tipo de comportamento, enfim. Você observa isso. Várias coisas são empurradas para você começar a agir daquele jeito como a maioria das pessoas agem. Por exemplo, se você é um cara que, assim como eu, mora no interior de Goiás, você provavelmente cresceu vendo todo mundo ouvir sertanejo, ouvir funk, coisa do tipo. E aí todo mundo cresce ouvindo os mesmos tipos de música, todo mundo cresce frequentando os mesmos lugares, falando sobre as mesmas coisas, os mesmos assuntos, e muitas dessas pessoas às vezes nem gostam tanto disso, mas elas se adaptam a isso porque é o que todo mundo está fazendo. E é a única forma de essa pessoa não ficar solitária, entendeu? Então, muitas vezes você pode ver uma pessoa que ela tem amigos, né, entre aspas, tem parceiros ali, colegas para sair, para beber, enfim. E você pensa, poxa, essa pessoa tem amigos, essa pessoa não é solitária. Ela pode não estar solitária fisicamente, mas mentalmente ela pode estar mais solitária do que você até, porque ela não se sente, como é que eu posso dizer, completa, de verdade. Ela não está sendo quem ela realmente gostaria de ser, entende? E tá passando um caminhão. Espero que não atrapalhe o vídeo. Tá, mas por que eu tô dando todo esse contexto? Vamos lá. Primeira coisa, que eu espero que você já tenha entendido, é você ser diferente, até independente de qual seja o motivo que você é diferente, vai te trazer um pouco de solidão, porque você vai se sentir deslocado, entendeu? E como lidar com isso? Bom, agora entra mais outros poréns também, que eu vou ser breve aqui para não ficar um vídeo gigante. Existem vários tipos de solidão. Existe a solidão daquela pessoa que ela é dependente emocionalmente de uma ou de mais pessoas. Imagina a pessoa que é dependente de um amigo ou da mãe, enfim, e ela não consegue ficar longe daquela pessoa. Tem pessoas que são carentes de validação, de atenção e coisa do tipo. E talvez por não ter sempre uma validação ali, essa pessoa se sente sozinha porque não tem ninguém dizendo o que ela quer ouvir, entendeu? E existem pessoas que são sozinhas mesmo rodeadas de pessoas, entende? Então imagina que você tem uma personalidade A e todo mundo à sua volta tem uma personalidade B e você está inserido ali e você está rodeado de pessoas, mas você não se sente parte daquele grupo. Então mesmo com um monte de pessoas à sua volta, você ainda se sente só. Então, primeiramente, você tem que analisar isso. O que faz você se sentir sozinho? É a falta de alguém específico? É a falta de validação? Percebe? Você primeiramente tem que identificar esse problema. E depois que você identifica isso, fica mais fácil. Vai ficar bem mais fácil, tá? Tá, e depois disso? Ah, Marcos, identifiquei o porquê da minha solidão. E agora? Bom, e agora? Agora eu vou te dizer o seguinte, que talvez não seja o que você queira ouvir, mas a sua solidão, a partir do momento que você entendeu que você é solitário, porque você é diferente ou algo do tipo, você não tem a opção de mudar isso para ter amigos, porque dessa forma você vai estar indo contra o que você é. Então o que sobra é o seguinte: ao decorrer da vida, você vai ali conhecer pessoas que são minimamente parecidas com você, tá? E é com essas pessoas que você vai criar um certo vínculo, entendeu? E aí você precisa ser, claro, uma pessoa tolerante. Tolerante em que sentido? Imagina que você gosta muito de ler. Você gosta muito de ler literatura clássica, por exemplo, só um exemplo. E você conheceu uma pessoa que gosta muito também, mas essa pessoa só é parecida com você nisso, e de resto ela é totalmente diferente. Bom, isso já é uma conexão. Vocês têm algo em comum, mesmo que seja uma coisa só, entende? Então, assim, se você for esperar você encontrar amigos ou um parceiro, uma parceira amorosa, né, enfim, 100% igual, pode acontecer? Pode, mas é difícil. Então entenda uma coisa, quanto mais diferente você é, mais difícil se torna de você encontrar uma pessoa muito parecida com você. Então você tem que esquecer essa ideia de, porque eu quero amigos que pensam exatamente da forma que eu penso. Não, esquece. Isso é coisa de criança. Criança que é tudo igual. Nós adultos, não. Principalmente quando você é diferente, né? Cada pessoa vai ter
gostos específicos ali, estilos de vida diferentes, e você vai se conectar com as pessoas, na maioria das vezes, por coisas específicas, não pela pessoa completa. Pode acontecer? Pode, não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas na maioria das vezes é por isso, tá? E vamos resumir isso daqui mais e vamos falar sobre o que está escrito no título. Como lidar com a solidão, então, já que você entendeu que você é sozinho, porque muito provavelmente você é diferente, né? Muito provavelmente você não vai encontrar pessoas extremamente parecidas com você. Então, como lidar com isso? Bom, vamos lá. E essa é a parte fácil, por incrível que pareça. Olha a sua vida. Começa a observar o que você faz que não envolva outras pessoas, tá? Que envolva somente você e o seu bem-estar. Você tem algum hobby? Já parou para pensar nisso? Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Sei lá, correr, ir para academia, pegar peso? Não importa. Quais coisas você gosta de fazer? Mas assim, que você verdadeiramente gosta, algo assim que você gosta muito. Você tem isso? Você já encontrou um hobby que você ama fazer aquilo? Se não, já está aí o primeiro passo. Se você já tem, começa a fazer isso com mais, como é que eu posso dizer, com mais amor, digamos assim. Começa a se dedicar mais naquilo, mesmo que não seja algo que vai te trazer um retorno financeiro ou algo do tipo, mas vai te trazer um retorno de bem-estar. Então a primeira coisa é, você tem que criar uma rotina de coisas que você gosta e que são capazes de que você faça aquilo sozinho. Por exemplo, leitura mesmo. Eu tinha citado leitura de exemplo, né? Estou até com os livros aqui atrás. Se você gosta de leitura, você não precisa de uma pessoa lendo com você. Óbvio que é legal você encontrar uma pessoa que também lê e perguntar: você já leu tal livro? Ah, que legal, eu também. Aí você conversa sobre aquele livro e tal. Mas o ato em si, deixa eu até pegar aqui. Você pegar um livro mesmo e ler. Não precisa ser leitura, tá? Estou usando a leitura de exemplo. Mas pega um hábito que você gosta e começa a se dedicar mais a ele. Sabe? Começa a encher a sua rotina de coisas que você gosta e que você consegue fazer sozinho. Por quê? Porque dessa forma você vai estar ocupando a sua cabeça sem precisar necessariamente ter pessoas ao seu redor. E então isso vai tirar o seu foco de, nossa, eu estou sozinho. E o seu foco vai para, nossa, eu estou fazendo algo que eu gosto muito. Então, assim, esse é o básico, sabe? E outra coisa, chega um ponto, geralmente quando a gente se incomoda demais com a solidão, a gente é mais jovem, tá? Eu já passei por isso também. Até por isso eu tô fazendo esse vídeo, porque é algo que eu tenho experiência para falar sobre isso. Até hoje eu me sinto sozinho muitas vezes. Mas quando a gente é jovem, a gente tá meio sem rumo ali, sem um propósito, a gente não sabe muito bem quem a gente é e o que a gente quer fazer. Mas conforme você vai envelhecendo um pouco, você vai, primeiramente você vai criando uma rotina, como eu falei, né? E você também vai aprendendo a se cuidar mais, tá? Você vai desenvolvendo um amor próprio. E esse é um passo muito importante também, porque quando você desenvolve um amor próprio, tá? Não um narcisismo, não um narcisismo, mas um amor próprio, e você começa a cuidar mais de si próprio, isso também se torna até que um hobby mesmo, entendeu? E aí chega um ponto que você começa a prezar tanto por si próprio que você se nega a, a conviver com certos tipos de pessoa, entendeu? E claro, isso pode ter um ponto positivo e um ponto negativo. Você pode se tornar ainda mais seletivo com as companhias e não conseguir amigos, mas você também pode aprender a se gostar tanto que a sua companhia basta, entendeu? Então, assim, parece errado falar isso, mas eu vou falar porque é o jeito mais fácil de vocês entenderem. Se cuide, se desenvolva ao ponto de você se enxergar como uma pessoa foda, sabe? Porque dessa forma, você se enxergando como uma pessoa foda mesmo, você vai começar a apreciar a sua própria companhia, entendeu? Eu sei que parece complexo isso, como eu falei, um vídeo só é muito curto para falar tudo isso. Você vê, já vai dar 15 minutos de vídeo e eu não falei nem metade do que eu poderia falar sobre isso, acho que nem 10%.
Mas, como eu disse, o básico do básico. Primeiramente, você entende o porquê você é sozinho, tá? Segundo, comece a encher a sua rotina com hábitos, com coisas que você gosta. E terceiro, comece a se cuidar mais. Não digo só cuidar de aparência, tá? De cabelo, de barba, de pele. Eu digo se cuidar no sentido de, tá, vou ler mais, eu vou aprender mais. Se eu trabalho com tal coisa, eu quero me tornar melhor naquilo, vou estudar como melhorar nisso, como melhorar em tal coisa. Entendeu? É isso. Então, primeiramente, comece a olhar para você e comece a se cuidar, tá? Bom, não sei se eu posso deixar aqui um último conselho, não quero deixar o vídeo muito longo, mas, bom, eu acho que é isso. Eu posso fazer aqui parte 2 desse vídeo, sei lá. Deixem aí nos comentários se vocês gostariam, mandem perguntas específicas também. Como eu falei, um vídeo só é muito, muito pouco para falar sobre um assunto tão complexo, tá? Mas o básico do básico, eu espero que vocês tenham entendido. É isso.